Olá, eu sou o professor Alexandre Maza e hoje eu vou falar sobre poder de polícia. O poder de polícia é o que eu chamo de um assunto polivalente no direito administrativo. Por quê? Porque ele é um tema que não se restringe a um único capítulo do direito administrativo. Tanto que no edital do seu concurso, você vai encontrar poder de polícia em vários subtemas distintos. Poder de polícia faz parte do tema poderes da administração, quando a gente estuda comparando com o poder hierárquico, poder disciplinar e outros. Poder de polícia aparece também na intervenção do Estado na propriedade, e aí a gente tem que diferenciar desapropriação, servidão, poder de polícia, é um segundo assunto. E tem também um terceiro capítulo do direito administrativo que estuda o poder de polícia, que é o tema da intervenção do Estado no domínio econômico. Por isso, poder de polícia é um assunto que extravasa os limites de um único capítulo. E eu digo ainda que o poder de polícia é tão abrangente e tão complexo que ele geraria um ramo separado do direito administrativo. Daria para existir um ramo só do direito do poder de polícia. Cuidado no poder de polícia com o edital do seu concurso. Esse assunto, poder de polícia, ele pode aparecer no edital com dois nomes diferentes, para tratarem exatamente do mesmo assunto. Ou aparece poder de polícia, que é a nomenclatura tradicional, ou então, cuidado, limitações administrativas à liberdade e à propriedade. Tanto faz falar poder de polícia, como limitações administrativas à liberdade e à propriedade. E aí você vai me perguntar, ô Maza, por que tem autores que chamam o poder de polícia de limitações administrativas à liberdade e à propriedade? Por duas razões principais. Em primeiro lugar, o nome poder de polícia é um nome que remete a um período histórico anterior ao Estado de Direito, anterior ao que nós denominamos de governo das leis, que é a marca do Estado de Direito. O chamado Estado de Polícia, identificado no período anterior à Revolução Francesa, portanto antes de 1789, era um Estado em que as leis valiam para os súditos, para os governados, mas não se aplicavam aos governantes. E uma segunda razão para uma parte da doutrina não usar o nome poder de polícia, e sim limitações administrativas à liberdade e à propriedade, é que o nome poder de polícia causa muita confusão. Nós estamos falando do poder de polícia como uma atividade estatal. Mas na maioria das vezes as pessoas estão entendendo o poder de polícia como o poder das organizações estatais de segurança pública, como Polícia Civil, Polícia Militar. E na verdade, o conceito de poder de polícia ele é muito mais abrangente do que as instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Metropolitana. Então, essa confusão entre atividade e instituição faz com que uma parte da doutrina não use mais o nome poder de polícia. E um último detalhe importante. Alguns autores não usam o nome poder de polícia, de modo que às vezes esse assunto não cai com esse nome no edital, e aí o edital fala em limitações administrativas à liberdade e à propriedade, porque há uma corrente chamada de corrente negacionista do poder de polícia. Alguns autores, principalmente administrativistas aqui em São Paulo, que rejeitam o poder estatal de limitar a liberdade e a propriedade das pessoas. Então, o que normalmente nós chamamos de poder de polícia não é nem mais um consenso doutrinário, porque os negacionistas rejeitam a possibilidade do Estado intervir na liberdade e na propriedade das pessoas. Resumir o poder de polícia em uma ideia só é pensar que o poder de polícia é um conjunto de limitações estatais à liberdade e à propriedade. Então, toda vez que o Estado cria uma restrição sobre a liberdade e a propriedade de particulares, isso é poder de polícia.
Então, a ideia mais interessante para você resumir o poder de polícia é guardar que são essas limitações à liberdade e à propriedade do particular. E preste atenção num detalhe muito importante sobre o poder de polícia. Toda atividade que nós denominamos como poder de polícia é uma atividade restritiva da propriedade e da liberdade dos particulares. Poder de polícia é sempre uma restrição. Por isso, nunca confunda poder de polícia com serviço público. São manifestações da função administrativa, mas completamente distintas. E por quê? Porque o poder de polícia é sempre uma restrição. A doutrina diz que o poder de polícia, ele limita a esfera privada de interesses do particular. Serviço público não. Serviço público é uma atuação ampliativa. O serviço público, ele oferece comodidades e utilidades para o particular. Então, para a gente comparar, o que sempre causa confusão é o exemplo da atividade de segurança pública. Como as instituições que exercem a segurança pública no Brasil são chamadas de polícias, isso já é um indício de que a segurança pública é uma atividade classificada como poder de polícia. Mas as pessoas, elas erram isso. Elas acham que poder de polícia ou a atuação das polícias institucionais é um serviço público. Quando, na verdade, não é serviço público. As polícias não prestam o serviço público porque serviço público é um conceito técnico do direito administrativo. Serviço público é uma prestação do Estado que favorece diretamente o usuário. Então, são serviços públicos: saúde, educação, fornecimento de água, coleta de esgoto, energia residencial, telefonia fixa, gás canalizado. Isso é serviço público. São atividades que o Estado presta em favor, ampliando a esfera de interesses do particular. O poder de polícia é o contrário, é sempre o Estado restringindo o particular. Então, por exemplo, um fiscal da Vigilância Sanitária, um fiscal da Receita Federal, um fiscal de trânsito, eles exercem poder de polícia, porque eles estão limitando a atuação do particular. Não confunda com o serviço público, que é sempre uma atividade ampliativa. E por que é que existe o poder de polícia? Muito bem, o poder de polícia é um instrumento que o direito confere à administração pública para que a administração ela tutele valores como a ordem pública, como a saúde pública, como a tranquilidade, valores como respeito à propriedade privada. E sempre o poder de polícia atende a um desses valores: tranquilidade, ordem, saúde pública. Ou seja, por trás do poder de polícia existe a ideia-chave de supremacia do interesse público sobre o privado. O poder de polícia é um instrumento do Estado, numa supremacia sobre o interesse do particular, que cria limitações e restrições sobre a liberdade e a propriedade desse particular para tornar possível a vida em sociedade. Pensa num exemplo de poder de polícia, que é o caso das regras municipais sobre emissão de ruídos. Muitas cidades brasileiras têm um programa de polícia de ruídos chamado de PSIL, Programa de Silêncio Urbano. Essa atividade que o PSIL exerce é um poder de polícia. É uma limitação da liberdade da propriedade de estabelecimentos comerciais e de seus donos em favor do interesse público. As regras do PSIL, elas fazem com que ninguém possa emitir ruídos acima do que é aceitável. Isso é poder de polícia. É uma limitação em favor do interesse da coletividade. Se cada um pudesse fazer na vida em sociedade o que bem entendesse com a sua liberdade e com a sua propriedade, o convívio se tornaria, no mínimo, insuportável, se não um convívio inviável. E é para isso que o poder de polícia existe, para viabilizar uma limitação nos interesses do particular, conciliando os interesses privados e os interesses da coletividade.
Sobre o poder de polícia, há uma outra informação importante. O conceito de poder de polícia, ele está legislado no Brasil. Onde que está previsto o conceito legislativo de poder de polícia? Está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. E por que o Código Tributário se preocupou em conceituar o poder de polícia no seu artigo 78? Por uma razão. O exercício do poder de polícia pode ser remunerado por um tributo, por uma taxa de polícia. E, em razão disso, o CTN achou melhor conceituar poder de polícia para evitar abusos na cobrança da taxa de polícia. É por isso que o conceito de poder de polícia está legislado no artigo 78 do nosso Código Tributário. Bom, muita gente me pergunta se existe alguma dica para não confundir o conceito de poder de polícia na hora da prova. E eu tenho uma dica sim, uma dica muito importante. A dica é, toda vez que você encontrar uma atividade estatal de fiscalização sobre o particular, essa fiscalização manifesta o poder de polícia. Então, por exemplo, fiscalização de trânsito, isso é poder de polícia. É o Estado limitando a vida dos particulares. Vigilância sanitária, fiscalização da vigilância sanitária, é poder de polícia em favor da saúde pública. Fiscalização ambiental, é poder de polícia em favor da preservação do meio ambiente. Programa de silêncio urbano, é poder de polícia em favor da tranquilidade pública. Então, para você nunca mais errar, sempre que você encontrar o Estado fiscalizando particulares, isso é uma manifestação do poder de polícia. Falando ainda sobre poder de polícia, é importante você lembrar que existem duas acepções, dois conceitos, dois sentidos diferentes para o termo poder de polícia. Existe o poder de polícia em sentido amplo e existe o poder de polícia em sentido estrito. Em sentido amplo, o poder de polícia, ele é integrado por limitações legislativas e limitações administrativas à liberdade e propriedade. Então, por exemplo, quando nós encontramos uma lei que limita a propriedade do particular, essa lei é uma lei de poder de polícia em sentido amplo. Um exemplo, a lei de zoneamento. A lei de zoneamento é uma lei municipal que cria regras de limitação ao uso de imóveis dentro de determinadas regiões da cidade. É uma lei que limita. Se a lei de zoneamento diz que em determinado bairro eu não posso exercer atividade comercial, eu estou sendo limitado por essa lei se eu sou um empresário. De modo que a lei de zoneamento é um exemplo de manifestação do poder de polícia em sentido amplo. Porém, normalmente a doutrina usa o poder de polícia em sentido estrito. Em sentido estrito, o poder de polícia se restringe a atividades da administração pública, limitando particulares. Então, em sentido amplo, o poder de polícia inclui limitações legislativas e administrativas. Em sentido estrito, o poder de polícia se restringe às limitações administrativas. Outra dica importante sobre o poder de polícia é entender como que ele se manifesta para o particular. O poder de polícia, em regra, ele cria para o particular obrigações de não fazer. O artigo 78 do Código Tributário, ele conceitua poder de polícia e ele destaca que às vezes o poder de polícia ele se manifesta como abstenções de fato. O que são abstenções de fato? São obrigações de não fazer. Na maioria das vezes, o poder de polícia se manifesta para o particular como obrigações de não fazer, como abstenções de fato. Porém, excepcionalmente, o poder de polícia pode se apresentar para o particular também de forma positiva, ou seja, criando obrigações de fazer. Então, a regra geral é: poder de polícia cria obrigações de não fazer
e, excepcionalmente, ele pode criar também para o particular obrigações de fazer. Um exemplo. Quando a Constituição, no artigo 5º, ela afirma que a propriedade deverá cumprir a sua função social, a Constituição está criando uma restrição à propriedade dos particulares. Essa é uma regra de polícia da propriedade, de fiscalização sobre a propriedade. E se você pensar bem, cumprir a função social é uma obrigação de fazer. Então é um caso raro em que o poder de polícia aparece para o particular, criando um dever de agir, em vez de um dever de não agir. A maior confusão que as pessoas fazem quando vão estudar o poder de polícia é misturar a polícia atividade com a polícia instituição. São coisas completamente diferentes. O direito administrativo, quando estuda o poder de polícia, ele está estudando uma atividade da administração pública, que é uma atividade de limitação da liberdade de propriedade em favor do interesse público. O poder de polícia é uma atividade, é uma manifestação da função administrativa. Não confunda a atividade com as instituições competentes para exercer o poder de polícia. Então, polícia e atividade é uma manifestação da função administrativa, polícia e instituição são os órgãos estatais encarregados de exercer a polícia e atividade. Então, por exemplo, eu posso dizer que a fiscalização de trânsito é uma manifestação da polícia e atividade, é uma fiscalização sobre particulares. E a companhia de engenharia de tráfego ou entidade estatal equivalente que realiza essa atividade é um exemplo de polícia instituição. Portanto, não confunda polícia atividade com polícia instituição. Quando nós estudamos a polícia instituição, os órgãos e entidades estatais responsáveis pelo exercício do poder de polícia, há um destaque muito importante para as instituições policiais de segurança pública. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Não é à toa que a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal são chamadas de polícias, porque são instituições encarregadas de exercer a polícia da segurança pública. E quando nós falamos nas instituições de polícia de segurança, há uma diferença importante que a doutrina faz. Existe a chamada polícia administrativa e existe a polícia judiciária. A polícia administrativa, nas entidades de segurança pública, ela tem uma atuação preventiva. Ela tem uma atuação antes da ocorrência do crime. Por exemplo, a polícia militar. A polícia militar é, no Brasil, dentro das instituições estatais de segurança pública, a grande instituição que realiza a polícia considerada polícia administrativa. Por outro lado, a polícia civil e a polícia federal, elas exercem dentro da segurança pública a polícia judiciária. A polícia judiciária, ela tem um caráter repressivo. Como regra, a polícia judiciária atua após a ocorrência do crime para apuração de autoria e materialidade. Então, guarde bem, comparação entre polícia administrativa e polícia judiciária. Polícia administrativa, atuação preventiva. Polícia judiciária, atuação repressiva. Preventiva é antes do crime, repressiva é após o crime. Segunda diferença importante, a polícia administrativa tem a sua atuação regida pelo direito administrativo, enquanto que a polícia jurisdicional ou polícia judiciária tem a sua atuação regida pelo direito processual penal. Outra dica importante sobre o poder de polícia é que o exercício do poder de polícia no Brasil pode se dar gratuitamente ou de forma remunerada. Quando o Estado exerce o poder de polícia de forma remunerada, o particular que for fiscalizado terá que pagar por essa fiscalização. E esse pagamento é uma taxa, é um tributo previsto no artigo 145, inciso 2 da Constituição, com natureza de taxa. Então, por exemplo,
Se uma pessoa vai a uma vara do Poder Judiciário e pede uma certidão de objeto e pé, ela vai ter que pagar por essa certidão. Esse pagamento é uma taxa de polícia. Essa taxa está remunerando a atividade do judiciário de sindicalizar, como nós falamos, as informações sobre o conteúdo de um processo, daí o nome objeto, e o andamento processual desse processo, daí o nome pé. Objeto e pé. Certidão de objeto e pé é uma certidão em que o Estado apresenta informações sobre o conteúdo da lide e o momento em que o processo se encontra. Portanto, toda vez que a gente paga para obter uma certidão, esse pagamento é uma taxa, é um tributo. Outro exemplo interessante de remuneração pelo exercício do poder de polícia é o que nós pagamos para a Polícia Federal para recebermos os passaportes. Então, todo mundo que já viajou para o exterior sabe que para você deixar o país, você precisa ter um passaporte. Para entrar em outro país, você precisa também de um passaporte. Como que a gente consegue esse passaporte? A gente procura a Polícia Federal, vai lá, preenche uma série de requisitos, leva documentos, tal, e paga uma taxa por isso. E aí, se tiver tudo certo, a Polícia Federal expede o nosso passaporte. O que nós pagamos para a obtenção desse passaporte é uma taxa de polícia. Para entender o poder de polícia em toda a sua completude, é legal você saber que a doutrina divide o poder de polícia em 4 etapas, ou em 4 ciclos. A etapa da limitação, a etapa do consentimento, a etapa da fiscalização e a etapa da sanção. Portanto, o poder de polícia se divide em 4 ciclos: limitar, consentir, fiscalizar e sancionar. A etapa da limitação do poder de polícia consiste na própria criação da regra restritiva. Então, quando a administração ou o poder legislativo criam uma restrição sobre o particular, nós estamos na fase 1 do poder de polícia, que é a fase da limitação. A fase 2 do poder de polícia é a fase do consentimento. Na fase do consentimento, os particulares interessados em exercer uma atividade procuram a organização administrativa competente, o órgão público competente, abrem um processo, preenchem os requisitos legais, pagam uma taxa e aí o poder público, se for o caso, libera o exercício daquela atividade. Pensa, por exemplo, no porte de arma. Quando alguém tem direito pela lei de portar uma arma, não é simplesmente sair por aí comprando a arma e andando com ela. Não. É preciso que eu procure o órgão competente. Esse órgão competente vai abrir um processo, vai me cobrar uma taxa, e aí ele vai verificar se eu tenho direito e se é de interesse público que o porte de arma seja atribuído a mim. O que é isso? O que nós temos no porte de arma é uma liberação de uma atividade que, pela lei, estaria proibida, a não ser que o Estado consinta. Então, a segunda etapa do poder de polícia é a fase do consentimento, em que o Estado analisa o preenchimento dos requisitos legais, cobra uma taxa e, se for o caso, libera o exercício da atividade. A terceira etapa do poder de polícia, depois de limitar e consentir, é a etapa mais famosa, chamada de fiscalização. Na fiscalização, as entidades administrativas competentes para o exercício do poder de polícia vão procurar os particulares, às vezes mediante denúncia, às vezes de ofício, para verificar se aquela atividade que o particular exerce ela está licenciada, ou seja, se ela tem uma liberação, um consentimento do poder público, ou se, mesmo tendo esse consentimento, essa licença, esse alvará, se a atividade está sendo exercida nos termos do alvará.
Então, a terceira fase do poder de polícia, depois da fase 1 de limitação, da fase 2 de consentimento, é a fase de fiscalização. E a quarta etapa do poder de polícia, a quarta fase do poder de polícia, depois da fase 1, que é a limitação, da fase 2, que é o consentimento, e da fase 3, que é a fiscalização, a quarta etapa do poder de polícia é a sanção. Veja, se o poder público exerce a fiscalização do poder de polícia e constata que o particular ou está exercendo atividade sem o consentimento, sem o alvará, ou fora dos limites do alvará, o Estado vai aplicar uma punição. Essa punição é a fase da sanção do poder de polícia. E, finalmente, para você entender essas 4 etapas do poder de polícia, limitação, consentimento, fiscalização e sanção, eu quero que você pegue um exemplo. Vamos supor o caso de elevadores. Não sei se você sabe, mas o elevador, ele é um equipamento que realiza um serviço público, serviço de transporte coletivo. Embora os elevadores possam estar em prédios privados, é necessário que a prefeitura libere a instalação e o funcionamento de um elevador, porque o transporte coletivo é um serviço público municipal. Muito bem, onde estão, no exemplo do elevador, as 4 fases do poder de polícia? Acompanha comigo. Em primeiro lugar, a fase da limitação. Haverá uma lei municipal dizendo que ninguém pode instalar e operar um elevador sem a liberação da prefeitura. Essa é a fase da limitação. A fase 2 do consentimento tem a ver com o pedido que o particular vai fazer para que haja uma instalação e operação do elevador. Então, se eu tenho uma obra minha, e eu quero colocar um elevador ali dentro, mesmo sendo um prédio privado, é preciso que haja liberação do poder público, eu vou procurar a prefeitura, eu vou abrir um processo, eu vou pagar a taxa, comprovar o preenchimento dos requisitos legais e, se for o caso, a prefeitura vai me dar um alvará. Esse alvará, que no caso dos elevadores chama licença, é o ato de consentimento. Por isso, quando você entrar num elevador, repare que tem uma plaquinha lá, capacidade licenciada, sei lá, 10 pessoas ou 700 quilos. Isso quer dizer que a prefeitura liberou a utilização daquele elevador, mas de forma limitada, estabelecendo, entre outras restrições, um limite máximo de peso que aquele equipamento pode operar. Aí tem, no caso dos elevadores, no exemplo dos elevadores, a terceira fase do poder de polícia, que é a fase da fiscalização. A prefeitura, que é competente para esse serviço de transporte coletivo, ela tem que ter uma estrutura de fiscalização de prédios privados, para verificar se os prédios que têm elevador, em primeiro lugar, possuem o alvará, a licença, e, em segundo lugar, verificar se, tendo o alvará ou a licença, o equipamento, o elevador, está sendo utilizado nos limites desse ato liberatório. E aí nós temos a terceira etapa do poder de polícia, que é a fiscalização. E nesse exemplo dos elevadores, o poder de polícia tem ainda uma quarta etapa, que é a etapa da sanção. Suponha que a prefeitura mande fiscais num prédio e os fiscais constatem que o elevador está funcionando sem alvará. O que vai acontecer? Esses fiscais vão consultar a legislação municipal sobre o uso de elevadores e verificar qual que é a pena para alguém que opera um elevador sem o alvará. Possivelmente, a pena será de embargo do equipamento. O equipamento vai ser lacrado, ninguém mais poderá utilizar até que o particular pague uma multa e regularize a situação. Então, no caso do uso de elevadores, no exemplo do uso de elevadores, a quarta etapa do poder de polícia é essa de aplicação de sanções para quem exerce atividade sem observar os limites do ato de consentimento.
Falando ainda sobre poder de polícia, é legal você lembrar que o poder de polícia ele se manifesta como um poder da administração. Eu gosto de dizer que o poder de polícia é um assunto que ultrapassa os limites de um capítulo do direito administrativo, porque tem poder de polícia estudado dentro dos poderes da administração, tem poder de polícia estudado como instrumento de intervenção do Estado na propriedade e poder de polícia como instrumento de intervenção no domínio econômico. A primeira manifestação do poder de polícia em direito administrativo é o poder de polícia como uma competência da administração. E aí nós estudamos dentro do capítulo dos poderes da administração. É quando a gente compara o poder de polícia com outros poderes. Poder de polícia versus poder hierárquico, poder de polícia versus poder disciplinar, poder de polícia versus poder vinculado. Então, a primeira manifestação do poder de polícia no direito administrativo é o seu estudo dentro das principais competências da administração, ou seja, dentro do capítulo Poderes da Administração. O poder de polícia, ele pode cair na sua prova também num tópico do edital que é intervenção do Estado na propriedade privada. O poder de polícia, ele também se manifesta dentro desse capítulo do direito administrativo. Isso quer dizer que, diante de todos os instrumentos que o Estado tem para limitar a propriedade privada em favor do interesse público, o poder de polícia é um desses instrumentos. E é importante você guardar que o poder de polícia, ele é uma forma de intervenção chamada de restritiva, ou de uma forma de intervenção que não suprime o domínio. Isso quer dizer o quê? Que no poder de polícia, o Estado cria restrições à propriedade do particular, mas sem incorporar a propriedade ao domínio público. Quer dizer que o poder de polícia não é uma desapropriação. Vamos imaginar um exemplo. Eu tenho um terreno e eu quero construir nesse terreno. Eu vou precisar de uma liberação, de um alvará da prefeitura, ok? Aí, suponha que eu analise esse caso específico. Aí nós temos o poder de polícia como uma manifestação não supressiva de domínio, porque eu terei que respeitar as limitações do direito de construir, mas o imóvel continua meu. A prefeitura não vai desapropriar o imóvel quando ela exerce o poder de polícia, então guarde bem isso. Poder de polícia é uma forma de intervenção restritiva da propriedade, mas que não transforma a propriedade privada em uma propriedade pública. Uma terceira manifestação do poder de polícia no direito administrativo é o poder de polícia dentro dos instrumentos de intervenção do Estado no domínio econômico. A Constituição Federal, a partir do artigo 170, ela cria mecanismos para o Estado intervir na economia, e o poder de polícia é um desses mecanismos. Perceba, existem instituições estatais que são encarregadas de exercer a polícia da economia. Duas, principalmente, o Banco Central e o CAD. O Banco Central e o CAD são autarquias federais cuja competência principal é a polícia da economia, ou seja, a fiscalização sobre agentes econômicos. No caso do Banco Central, a atividade de polícia que ele exerce é a fiscalização das instituições financeiras. O Banco Central é uma autarquia da União, mas não é um banco de varejo. Ninguém pode ter uma conta no Banco Central. O Banco Central, ele fiscaliza outros bancos e instituições financeiras. É um mecanismo que a legislação brasileira deu para a União para que ela exerça a polícia da economia. Já no caso do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, nós temos uma polícia do mercado. Então, não sei se você sabe, mas o CAD é uma autarquia da União competente para fiscalizar e reprimir e punir infrações à ordem econômica. No caso do CAD, o que a União faz por meio da sua autarquia é receber denúncias ou agir de ofício contra empresários, contra agentes de mercado que
ferem a livre concorrência, que realizam práticas de concentração de mercado ou práticas que sejam antieconômicas. Por exemplo, você deve lembrar que uma das competências do CAD, como autarquia de polícia de mercado, é autorizar incorporações de grandes empresas em mercados relevantes. Então, suponha que duas grandes cervejarias brasileiras resolvam se fundir. O CAD vai ter que analisar essa operação para saber se a empresa resultante dessa fusão ela não exercerá sobre o mercado de cervejas um controle tão grande que prejudique a concorrência. O CAD faz isso. Então, o CAD é uma autarquia federal que exerce fiscalização, que exerce polícia de mercados. Outro ponto importante sobre o poder de polícia é a questão da delegabilidade do poder de polícia a particulares. A doutrina, como regra, não aceita no Brasil que o poder de polícia seja desempenhado por particulares ou por PJs de direito privado, pessoas jurídicas estatais de direito privado. E por que a doutrina não aceita isso? Porque o poder de polícia é uma manifestação da supremacia do interesse público sobre o privado, que em latim você pode chamar de ius imperii. O ius imperii é a manifestação estatal de supremacia do interesse público sobre o privado. E o poder de polícia, ele se enquadra no ius imperii do Estado. Então, boa parte da doutrina diz o seguinte: como no poder de polícia, quem exerce a fiscalização tem que estar num patamar de superioridade em relação aos particulares, o poder de polícia só pode ser desempenhado por pessoas jurídicas de direito público da estrutura estatal, ou seja, União, Estados, Distrito Federal, municípios e autarquias, fundações públicas, agências reguladoras. Para essa parte importante da doutrina, o poder de polícia não pode ser delegado a particulares e nem a entidades estatais de direito privado. Empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias do Estado não poderiam, segundo a maioria da doutrina, exercer o poder de polícia. Mas cuidado! Mesmo entre os autores que não admitem o exercício do poder de polícia por particulares ou entidades estatais de direito privado, criam uma restrição importante. Essa parte da doutrina vai dizer que não é possível delegar o núcleo do poder de polícia, que seria a fiscalização em si, mas não haveria impedimento para a delegação a particulares de atividades materiais de apoio ao poder de polícia. Por exemplo, uma empresa particular pode ser contratada por licitação pela prefeitura para operar radares fotográficos. Diz a doutrina que instalar o radar fotográfico, operar o radar fotográfico e até filmar ou fotografar as infrações de trânsito são atividades materiais de apoio ao poder de polícia. Não são a fiscalização em si, mas um apoio prévio que a empresa dá para que a prefeitura realize a fiscalização. Tanto que, se você observar bem, nos municípios que têm radares fotográficos operados por empresas privadas, a empresa compra o radar, instala o radar, põe o radar funcionando e fotografa as infrações. E a atividade da empresa privada para aí. Aí ela vai pegar tudo isso e mandar para o poder público. Então, o que a empresa privada fez não foi o poder de polícia propriamente dito, mas uma atividade material de apoio. Quem vai exercer o poder de polícia é a prefeitura, que quando receber a foto da infração vai abrir um processo, vai notificar o particular, o motorista, para se defender, vai julgar recursos, vai fazer a exigência da multa e, se a multa não for paga, vai inscrever em dívida ativa, expedir uma certidão da dívida ativa e cobrar o valor por execução fiscal. Então perceba bem, atividade material de apoio ao poder de polícia pode ser delegada a particulares. Mas o poder de polícia em si, a fiscalização propriamente dita, para a doutrina majoritária, só pode ser exercida por pessoas jurídicas de direito público.
Cuidado com outro detalhe importante. Os nossos dois tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, divergem quanto à extensão da delegabilidade do poder de polícia a particulares. O Supremo Tribunal Federal tem uma visão mais conservadora. Para o STF, não é possível delegar o poder de polícia a particulares, porque o poder de polícia seria uma manifestação da supremacia do interesse público sobre o privado. A não ser atividades materiais de apoio, o STF não admite tradicionalmente essa delegação do poder de polícia a particulares. Existem alguns julgados mais recentes do STF criando algumas exceções. Por exemplo, há um caso em que o STF admitiu a legalidade de um município criar uma empresa pública para exercer fiscalização de trânsito. O STF diz que não tem problema. E perceba que a empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Então o próprio STF vem criando ressalvas a esse entendimento tradicional de que o poder de polícia não pode ser exercido por particulares ou pessoas jurídicas de direito privado. Já o STJ tem uma visão mais liberal. Para o STJ, das 4 etapas do poder de polícia, limitar, consentir, fiscalizar e sancionar, 2 delas são delegáveis e 2 indelegáveis. O STJ diz que não é possível delegar a particulares a etapa da limitação e a fase da sanção. Portanto, a primeira e a última das 4 fases do poder de polícia seriam para o STJ indelegáveis. Já as 2 outras etapas do poder de polícia, que são a fiscalização e o consentimento, admitiriam liberação e exercício a particulares. Então, essa é a divergência entre o STF e o STJ na delegabilidade do poder de polícia. E aí, gostou desse vídeo? Então não esquece de curtir o vídeo aqui, se inscrever no canal, deixe os seus comentários, porque eu tô louco para saber o que você achou dessa aula. E ative as notificações para você saber quando um vídeo meu for publicado. Clica no sininho que está logo aqui embaixo e ative também as notificações no seu celular, para que você saiba em tempo real toda vez que um vídeo meu de conteúdo for divulgado aqui.